Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai estar comentando sobre ontem a derrota do Bahia para o Vitória. O Vitória que foi campeão baiano 2024 e vamos colocar aqui, teve seus méritos sim, sabe? Um time que, para mim, principalmente no primeiro jogo, teve mais vontade, né, de ser campeão do que o Bahia. E aí a gente já falou no pós-jogo da semana passada sobre a situação do Bahia naquele jogo, e muita gente fala que o Rogério errou, e eu acho que também ele errou em alguns pontos. Tem alguns pontos também que eu acho que ele teria que fazer aquilo mesmo, mas a verdade é que ontem, uma circunstância do jogo, né, um jogador expulso no primeiro tempo, tirou realmente para mim, tá? A possibilidade do Bahia ser campeão baiano. Acho que o time ainda foi muito guerreiro, se doou muito com um a menos, conseguiu antes empatar a partida, e quando poderia melhorar no jogo, perdeu esse jogador e realmente jogou no seu limite físico, mas o Vitória foi um time organizado que conseguiu ser campeão baiano. A gente não pode negar isso. Mas esse vídeo aqui eu quero me atentar a um outro ponto. Eu quero me atentar à situação do Bahia agora, para frente, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, irmão. A gente tá trazendo conteúdo aqui diários, destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral, porque aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse meu clube de coração. Pode ficar tranquilo, irmão. Aqui é respeito total sempre aos clubes nordestinos, para todos os clubes, mas aqui o meu foco é o Nordeste, então respeito total aos clubes nordestinos. E outra coisa, olha para baixo aí, vê se você é inscrito. Tem muita gente que assiste esse vídeo, pensa que é inscrito, mas não é. Então, se você não for inscrito, dá essa moral pra gente, te inscreve, que a gente tá na meta, cara, de bater 70 mil inscritos esse mês. Queria muito bater isso essa semana. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Olhou aí? Se não tiver inscrito, te inscreve. Você já é inscrito, muito obrigado pela moral, tá? Vamos lá. Eu assisti o jogo, assisti os melhores momentos também, assisti a coletiva do Rogério Ceni. E óbvio, gente, primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, nenhum técnico brasileiro vai chegar e dizer, eu errei, né? Eu era para ter botado fulano, botei cicrano, eu era para ter botado cicrano na direita, botei fulano na esquerda. Nenhum técnico brasileiro ele fala isso. Mas no fundo, ele sabe que errou. Ele sabe. Tanto que na coletiva, o próprio Rogério Ceni ele fala, ó, é culpa minha, tá? É culpa minha, né? Eu sou o responsável pela derrota, por ter perdido o Campeonato Baiano. E, cara, isso também já é um ponto positivo, tá? Porque ele tem que assumir os erros. Assim como ele tem os méritos dele, ele vai ter que assumir. Como ele teve os méritos ano passado de salvar o Bahia do rebaixamento, ele também teve os deméritos dele de o time não ter conseguido o título baiano, que era um título que era a obrigação. Pelo investimento que foi feito, pelo futebol que o time jogou o campeonato inteiro, né? Ou seja, é realmente um título que era obrigação do Bahia. Mas, cara, vamos olhar para frente e vamos pensar agora, porque vem aí Copa do Brasil, que o Bahia está na terceira fase, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não estou querendo aqui com esse vídeo romantizar a derrota, não. De jeito nenhum. Eu odeio que romantiza a derrota. Estava vendo um vídeo agora do Santos, do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falando: oh, isso aqui é muito importante, isso aqui é o primeiro passo, o vice-campeonato. Isso não existe. Isso não existe. Romantizar a derrota é uma parada que não cola comigo. Porém, é importante falar, mesmo a gente ouvindo esse papo ano passado, que o Bahia é um time em construção, sim. Luna, eu ouvi esse discurso ano passado, faz parte do processo. Cara, o ano passado foi um ano perdido, porque foi mantido o Renato Paiva, tá? Para mim foi um ano perdido. Então, de fato, eu coloco como um ano de construção 2024. Porque, de verdade, as contratações não foram as melhores. O técnico era horroroso, o time não conseguia render. O Rogério chegou, teve que dar um paliativo muito grande para o time se manter na primeira divisão. Então, para mim, foi um remendo. 2023 é um remendo na história do Bahia. Isso conseguiu, no final, ao mínimo, se manter, que não é nem para ser comemorado, né, a permanência na primeira divisão, porque realmente era um ano para realmente ser o ano dessa construção, que começou em 2024. A gente não pode negar o mérito de grandes contratações, como o Caio Alexandre, que para mim foi a melhor contratação do Bahia esse ano.
o Everton Ribeiro tem mais bagagem? Tem mais título? Tem. Mas para mim o Carlos Alexandre é esse jogador. O Jean Lucas foi para mim a segunda melhor contratação, sim. E o Everton Ribeiro foi a terceira melhor contratação. Então, a gente precisa olhar para frente e entender que é um processo construtivo. Eu não sou a favor, que tem muita gente que fala de fora Rogério Ceni. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor, de verdade. Agora, existe um processo de construção. Existe um processo de maturação. Existiu uma falha gigante no Campeonato Brasileiro, não, desculpa. No Campeonato Baiano, existiu. Tem os erros de Rogério Ceni? Tem os erros de Rogério Ceni. Mas, de verdade, melhor errar agora do que errar na Copa do Nordeste, do que errar na Copa do Brasil, do que errar no Campeonato Brasileiro. E talvez, não romantizando, mas talvez essa derrota desse campeonato, né? Ontem não perdeu, empatou, mas essa derrota do Campeonato Baiano possa clarear algumas coisas para o Bahia e principalmente para a diretoria. Eu vou ter que repetir isso, porque é chato falar isso, mas se o Bahia tivesse mais um zagueiro decente, daqueles 2 gols que o Matheus Gonçalves fez sozinho, um ele não teria feito. No mínimo, um ele não teria feito. Tá? Se tivesse mais um zagueiro ali de qualidade, o Bahia, no mínimo, teria empatado. E ontem, talvez, não fosse campeão. Talvez perdesse no tempo normal, talvez perdesse nos pênaltis. Talvez, pode acontecer. Mas seria menos danoso do que foi nessas 2 jogos de final do Campeonato Baiano, tá? Então, é importante que se dê uma atenção maior agora, a diretoria do Bahia precisa contratar a Luna, mas já investiu não sei quantos milhões, beleza. Investiu milhões e milhões em 3, 4 jogadores. Em 3, 4 jogadores. Mas a defesa ainda é muito frágil. Para mim, o ataque ainda é frágil. Ainda precisa de um homem-gol. O Oscar Stupian pode até dar certo no futuro, mas hoje não vem dando, entendeu? Então é importante que também a gente veja esse lado, sabe? Repito, estou repetindo mil vezes isso. Não estou romantizando derrota. Não estou romantizando, tenho raiva disso. Mas é importante que agora se olhe para frente. E talvez isso ajude lá na frente. Talvez a gente olhe para frente e veja, pô, não romantizamos a derrota, mas aquilo ali deu um ensinamento para o Bahia e o Bahia teve um crescimento depois daquilo ali maravilhoso. Isso tem que acontecer. Já que perdeu, já que não foi vice-campeão baiano, isso tem que acontecer. Tem que se procurar algo bom em cima disso, tá? Essa é a minha visão. Tudo você tem que tentar extrair no futebol algo positivo. Então, vamos tentar, não romantizando, extrair os erros, né, e colocar as correções dentro desse time. É a minha visão que eu tenho do Bahia. Posso estar errado? Posso estar falando alguma bobagem? Posso. E você vai comentar aqui agora a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Fala para mim o que aconteceu. Fala para mim o teu sentimento. Pode desabafar, com respeito. Vamos trocar essa ideia aqui, tá bom? E daqui a pouco eu tô voltando com mais conteúdo para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.